Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os tribunais regionais federais e os juízes federais. É uma Constituição Federal. Lá no artigo 106 estabelece que são órgãos da Justiça Federal, os TRFs, Tribunais Regionais Federais, e os juízes federais, que estão implementados, em todo o país. Tem jurisdição, em todo o território nacional. Os tribunais regionais federais atualmente são 5, sendo que a Emenda Constitucional 73 de 2013 determinou a instalação de outros tribunais, de 4 outros tribunais, conforme a figura à direita aqui. Mas os tribunais regionais federais hoje, eles têm o da primeira região, que pega toda a região norte e uma parte da região centro-oeste, e 3 estados da região nordeste, mais o estado de Minas, é o maior tribunal regional federal. Depois você tem o TRF da segunda região, que pega Espírito Santo e Rio de Janeiro. O da terceira região, que pega São Paulo e Mato Grosso do Sul. Você tem o TRF da quarta, que pega os estados da região sul, e o da quinta região, que pega Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O que a Emenda 73 fez? Determinou a criação de um tribunal regional federal para os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, desmembrando o TRF da primeira região e retirando também do TRF da primeira região o estado de Minas Gerais, que constituiria um tribunal independente, o estado da Bahia também, que junto com o estado de Sergipe constituiria o TRF da oitava. O Tribunal de São Paulo também seria autônomo, o Tribunal Regional Federal do Estado de São Paulo. O TRF, segunda região, é o único que permaneceria incólume aí com Rio de Janeiro e Espírito Santo, e haveria um desmembramento também na região sul. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da instalação desses órgãos. Há uma grande dificuldade, principalmente de natureza orçamentária, para você instalar 4 novos tribunais regionais federais dessa magnitude. Então, o que está valendo hoje ainda são os TRFs, os 5 TRFs, criados aí pela Constituição, pela Constituição e pelas leis aí até o momento, os 5 TRFs que estão implementados. Bom, qual a composição de cada Tribunal Regional Federal? Lá no artigo 107, ele estabelece que se compõe de, no mínimo, 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República, entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Lembra que não é TRT e TRF, é 30 e 65, não é 35, TRT e TRF, então mais de 30, menos de 65 anos de idade. Aqui vale também o princípio o 5º constitucional de advogados e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de atividade ou exercício. Desses 7, 1/5, e promoção de juízes federais, também os outros 4/5 com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento alternadamente. Já mais 1/5 de 7 não dá uma conta exata, como é que faz? Arredonda para baixo ou arredonda para cima? Então o Supremo decidiu que arredonda para cima, afinal o Supremo decide tudo em relação à Constituição. Então ele decidiu que se for um número fracionário, você arredonda para cima. Então no caso aqui, 1/5 de 7 desembargadores daria 1, alguma coisa, 1,7, 1,5, então arredonda-se para 2 desembargadores. Isso foi decidido no mandado de segurança aqui 22.323. Se o número de membros de um tribunal não permitir divisão exata por 5, a fração correspondente ao 5º constitucional deve ser arredondada para cima. Ok? Muito bem. Vamos lá. E quais são as competências originárias dos tribunais regionais federais? Estão lá no artigo 108, inciso 1º, que eu esquematizei aqui para você, que é processar e julgar originariamente, logicamente, os juízes federais de sua jurisdição, inclusive
os juízes militares e do trabalho. Olha que interessante. Por que isso, gente? Porque os juízes militares e do trabalho estão vinculados à União. É uma justiça federal. A justiça militar, a justiça do trabalho e a justiça eleitoral são justiças vinculadas à União, apesar de que a eleitoral ela não aparece aqui, né? Aqui, ó, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Então, isso vai ser julgado lá no âmbito do TRE, dos juízes eleitorais. Mas os juízes militares federais, os juízes do trabalho e os juízes federais serão processados e julgados nos tribunais regionais federais, ok? Revisão criminal e ação rescisória de seus julgados e dos juízes federais de sua região, mandado de segurança e habeas data contra ato do tribunal ou de juiz federal, habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal, conflito de competência entre juízes federais vinculados ao TRF, né? Então você tem quantidade de estados enorme, por exemplo, no TRF, primeira região, você pode ter um conflito de competência entre o juiz federal da Bahia e o juiz federal do Amazonas, ou do Distrito Federal com Goiás, o que é comum. Então isso também será dirimido pelo respectivo Tribunal Regional Federal. E os conflitos de competência entre juiz federal e estadual no exercício de competência federal, na região do TRF, né, o que vale principalmente para as causas que envolvem questões previdenciárias, né? Na comarca onde não haja um juiz federal, só tem um juiz do estado vinculado ao TJ, isso vai ser, a lei pode atribuir essa competência ao juiz do estado. Então ali ele está funcionando como juiz federal, nas questões previdenciárias que envolvem o INSS. Nesse caso, esse conflito de competência entre juiz federal e juiz estadual, desde que ele esteja numa competência federal, será dirimido pelo respectivo TRF. E competências recursais? Compete aos tribunais regionais federais julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da sua área de jurisdição. E aí você tem algumas hipóteses de supressão, de praticamente uma supressão de instância. Nós já vimos elas aqui, mas vamos revisar, né? A primeira é o crime político. Crime político ele é julgado originariamente por um juiz federal, né? E aí o recurso dessa decisão não vai para o TRF, ele vai direto para o Supremo, né? Também as causas, a gente já falou no último bloco, em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente. Dessa decisão, o recurso vai direto para o Superior Tribunal de Justiça, não vai para o TRF. Então, existem essas duas supressões de instância previstas expressamente no texto constitucional. E quais são as competências dos juízes federais? Isso aqui costuma cair bastante na sua prova. Causas em que a União, autarquia, fundação autárquica, por exemplo, Fundação Universidade de Brasília ou empresa pública federal, veja que sociedade de economia mista tem suas causas julgadas na Justiça Estadual Comum. Empresa pública federal tem capital 100% da União. Sociedade de economia mista tem capital majoritariamente da União, mas também tem capital privado, até porque a maior parte delas tem ações negociadas em bolsa. Então, nesse caso, na sociedade de economia mista, as causas são julgadas, via de regra, na Justiça Estadual. Em que for interessada, que a União, a autarquia, a empresa pública for interessada na condição de autora, réu, assistente ou oponente, exceto falência, Justiça Comum Estadual e acidente de trabalho. Gente, mas acidente de trabalho não é na Justiça Trabalhista? Pois é, não. É na Justiça Comum. A causa que envolve o benefício decorrente do acidente de trabalho é na Justiça Comum. Agora a gente vai ver que os danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho, esses serão julgados na Justiça Trabalhista. Ok? Acidente de trabalho, então, Justiça Estadual. Agora, acidente de trabalho pressupõe o quê? CLT, né? Mas os benefícios relativos a isso correrão na Justiça Estadual.
e sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Né? Causas entre Estado estrangeiro e organismo internacional e município e pessoa domiciliada. Já falei para vocês, olha aqui o recurso ordinário para o STJ. Está vendo aqui? Também, causa fundada em tratado em contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Nesse caso, o recurso ordinário para o TRF. Okay? Fundada em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, vai para o TRF. Crime político julgados pelos juízes federais, não é? São julgados pelos crimes praticados contra a União, entidade autárquica e empresa pública, sociedade de economia mista, é justiça comum estadual, lembra disso. Excluídas as contravenções e a justiça militar e eleitoral. Crime previsto em tratado ou convenção, desde que esse crime tenha sido iniciado no Brasil e o resultado devesse ocorrer no estrangeiro, ou reciprocamente, se o crime ocorreu no estrangeiro e o resultado deveria ocorrer no Brasil. Então isso envolve também tratados envolvendo questões de corrupção, lavagem de dinheiro, isso tudo será apurado, processado e julgado por um juiz federal. Okay? Causas relativas a direitos humanos em que houve incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal, a gente vai ver isso aqui já já. Crimes contra a organização do trabalho, veja que não é relação de trabalho propriamente dita, mas crime contra a organização do trabalho. Por exemplo, trabalho escravo, condição análoga de escravo. E na forma da lei também os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Habeas corpus em matéria de sua competência, mandado de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, exceto aquelas lá dos TRFs, do STJ e do Supremo. Crime a bordo de navios e aeronaves, ressalvado se esse navio, se essa aeronave for militar. Se o navio e a aeronave for civil, for cometido um crime dentro dessa aeronave ou desse navio, será de competência do juiz federal. Caso contrário, se for um navio, um avião militar, a Justiça Militar que vai cuidar. Imigração ilegal, execução de carta rogatória após o exequatur, olha aqui, ó. Quem dá o exequatur? STJ. Quem executa? O juiz federal. E da sentença estrangeira após a homologação pelo Superior Tribunal também. Causas relativas à nacionalidade, naturalização e disputas sobre direitos indígenas. Ah, mas o índio não está lá no estado, não está lá perto do governador. Não, mas toda causa que envolve disputa, disputa territorial, direito, saúde, que envolve direito de indígenas, morte, invasão, é o juiz federal que tem que tratar disso. Ok? Aqui eu coloquei também as regras de competência, competência da Justiça Federal, que estão nos parágrafos do artigo 109. É importante a gente ter isso aqui. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Então, as causas em que a União for autora, normalmente a União, às vezes, inicia a causa, o domicílio da União em Brasília, e a outra parte está lá no Maranhão. Então, fica muito difícil para a parte, muitas vezes ir por suficiente ou em condição inferior, ter que se deslocar para Brasília, então a causa vai ser aforada na seção judiciária no domicílio da parte contrária à da União. Okay? E as causas intentadas contra a União, ou seja, terceiros contra a União, podem ser aforadas em 3 lugares, na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde for ocorrido o fato ou ato que deu origem à demanda, onde esteja situada a coisa, ou no Distrito Federal, um desses 4 aí. Quando a comarca não for sede de juízo federal, a lei pode autorizar que as causas da Justiça Federal em que for parte instituição de previdência e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando aquela sede não tiver um juiz federal ali. Então o juiz estadual julga isso. Agora olha o que fez a emenda 103 de 2019, a PEC da Previdência, a última. Ela suprimiu
suprimiu essa parte que a lei poderá permitir que outras causas de competência federal sejam processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Ela suprimiu isso aqui, né? Então isso não está mais no texto do parágrafo 3º do artigo 109. Toma cuidado. Bom, e nesse caso, né, no caso em que houver causa envolvendo INSS e Previdência, o recurso será sempre para o TRF da área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Seja ele juiz federal, seja ele juiz estadual. O recurso vai sempre para o TRF, não vai para o Tribunal de Justiça. Ainda que aquele juiz seja estadual, mas se ele estiver atuando numa competência federal, o recurso vai para o TRF. Ok? E aí vem o incidente de deslocamento. Isso aqui é importante. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais, nos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, o Procurador-Geral da República suscita perante o Superior, em qualquer fase do inquérito, ou mesmo, antes mesmo de judicializar, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, grave violação. Isso começou que o Brasil foi condenado por diversas vezes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Corte Interamericana, aqueles casos do presídio de Urso Branco, lá em Rondônia, onde morreram dezenas de presos, né, de condições totalmente subhumanas, verdadeiras masmorras medievais. Então, o Brasil foi por diversas vezes condenado. Então, esse dispositivo foi incluído aí, né, no parágrafo 5º, para permitir a avocação desses processos, dessas investigações de grave violação de direitos humanos, para que seja tratado pela Justiça Federal, por um juiz federal, que está mais distante dos fatos, às vezes não está envolvido com aquelas questões ali, né, locais. Então, como é que funciona, né? A gente vai voltar a isso aí. Algumas súmulas do STF e do STJ que é importante você guardar. Então, sociedade de economia mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervir como assistente ou opoente. Mas a sociedade de economia mista não é da União? Sim, a União é acionista majoritária. Não necessariamente ela está no processo. Então, se for uma sociedade de economia mista e uma empresa agropecuária, a justiça comum. Banco do Brasil e uma empresa privada, justiça comum. Agora, se tiver o Banco do Brasil, a União como assistente ou opoente, aí a causa vai para a Justiça Federal. É o que diz a súmula 517 do Supremo. Súmula 566 reforça o que está na súmula anterior, né? A competente é a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte a sociedade de economia mista. Súmula 150 do STJ. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. 501 do Supremo, olha aqui, ó, Justiça Ordinária Estadual, processo e julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista. Por quê? Tem acidente do trabalho em autarquia? Tem. Antes do Trem da Alegria, da Constituição de 88, você tinha muitos empregados públicos, seletistas, e ainda tem alguns, em autarquia, em fundação autárquica, em entidades da administração indireta. Os seletistas hoje, via de regra, eles só adentram nas empresas públicas de sociedade de economia mista, mas você tinha antes, né, você tinha muitos desses empregados públicos seletistas trabalhando em autarquia, em fundação pública. Então, todas essas causas que envolvem acidente do trabalho serão julgadas na Justiça Estadual, não é na Justiça do Trabalho. Mas a Justiça do Trabalho vai processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes dos acidentes de trabalho, propostas por empregado ou por empregador, inclusive aquelas que não tinham sentença de mérito, né, em primeiro grau, quando da promulgação da emenda 45 de 2004, que estabeleceu essa competência.
Então, a emenda 45 de 2004, você tinha processos em andamento ainda. Então, isso foi deslocado para a Justiça do Trabalho, que vai julgar causas relativas a danos morais e danos materiais decorrentes do acidente de trabalho. E não o processo, as causas em que você pede o benefício do acidente de trabalho, isso é na Justiça Comum. Vou pedir um benefício de prestação continuada, um benefício de aposentadoria por invalidez, vai na Justiça Comum. Mas as causas que envolvem dano material e dano moral decorrentes do acidente de trabalho, isso é na Justiça Trabalhista. Então, súmula 22 do STF. Ainda tem uma terceira vertente, responsabilização civil de empregador pelo INSS. Então, o INSS pode entrar, não é, com uma ação regressiva contra aquele empregador que cometeu aqueles ilícitos, ou vários ilícitos, ou um de acidente de trabalho, vem sendo contumaz, recalcitrante nesses delitos de acidente de trabalho, ele pode entrar com uma ação regressiva contra o empregador. E nesse caso, quem vai julgar não é a Justiça Estadual, não é a Justiça do Trabalho, é a Justiça Federal. Porque aí o INSS, que é uma autarquia federal, está no polo ativo da demanda, e quem decidiu isso foi o ministro Edson Fachin no recurso extraordinário 666-333, ok? Bom, também algumas outras aqui importantes, jurisprudência, o AB não é pessoa jurídica de direito privado, é uma autarquia corporativista que atrai a competência da Justiça Federal. Ações de consumidor em face de concessionária de serviço público de telefonista. Então, uma ação que eu tenho contra a Oi, contra a Claro, contra a TIM, ela só vai na Justiça Federal se a ANEEL estiver como interveniente, ok? Se a ANEEL não estiver como litisconsorte passiva necessária na ação, isso vai para a Justiça Federal, ok? Se a ANEEL não figurar como litisconsórcio passivo necessário, vai para a Justiça Estadual. Se ela estiver no polo passivo da ação, você entrar com a ação junto e a ANEEL é litisconsórcio passivo necessário por algum motivo, ou porque você fez a denúncia e a ANEEL não apurou, você mandou para a ANEEL umas 5 vezes a reclamação e a ANEEL não fez nada, bota ela como litisconsórcio passivo necessário, ela é a Claro. Isso vai ser julgado pelo juiz federal. Agora, se a ANEEL não estiver no polo passivo da demanda, isso vai para o juiz estadual. Ok? É o que diz a súmula vinculante 27, né? Compete à Justiça Estadual julgar as causas entre consumidor e concessionário de telefonia quando a Anatel, desculpa, eu falei ANEEL, é a Anatel, não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente. Beleza? A Anatel, a ANEEL é de energia elétrica. Falando aqui de telecomunicações, que é a Anatel. E o incidente de deslocamento, vamos voltar a ele aqui, né? Grave violação de direitos humanos. Falamos, o Brasil foi condenado em diversas instâncias de direitos humanos internacionais, e aí, né, a emenda 45 estabeleceu o parágrafo 5º no artigo 109. E o que é grave violação de direitos humanos? Não existe, isso não foi definido na Constituição, isso não foi definido na lei, mas isso foi definido, né, nos subsídios quando a emenda 45 de 2004 estava tramitando no Congresso Nacional. E aí a Comissão de Procuradores da República e Procuradores dos Estados fez uma proposta, né, durante o trâmite, né, elencando o que seriam graves violações de direitos humanos. Tortura, homicídio doloso quando o agente funcional for de qualquer dos entes federados. Então, o caso da Marielle Franco, por exemplo, em que os suspeitos de assassinato são agentes do Estado, policiais, né, militares ou policiais civis, praticado contra comunidades indígenas ou seus integrantes, homicídio doloso motivado por preconceito de origem, sexo e outro tipo de discriminação, ou decorrente de conflitos fundiários de natureza coletiva. E aqui você lembra da missionária Dorothy Stand, uma missionária norte-americana que foi assassinada por um fazendeiro no estado do Pará. E, curiosamente, esse foi o primeiro incidente de deslocamento que foi analisado
pelo Superior Tribunal de Justiça e não foi conhecido. Não foi conhecido, isso ficou enrolando durante até o Superior Tribunal, falou, não, isso aí a Justiça Estadual tem condição de averiguar. 13 anos depois ainda não teve uma conclusão e o ministro Marco Aurélio do Supremo ainda mandou soltar o mandante do crime. Então você veja, né, o primeiro incidente de deslocamento não foi autorizado pelo STJ. Intermediação e exploração de trabalho escravo ou de crianças e adolescentes, né? Se envolve trabalhar a exploração sexual, né? E qualquer das formas previstas em tratados e convenções internacionais. Então, como eu falei, o primeiro incidente de deslocamento foi nos autos do IDC-2, concedido, né? O que foi concedido, porque o primeiro analisado foi o da Dorothy Stand. O primeiro concedido, que vai cair na sua prova, foi esse aqui, né? O número 2 DF. Se investigava o homicídio do Manuel Matos e a morte de outras 3 testemunhas da CPI do narcotráfico lá na Câmara dos Deputados. Né? Testemunhas que iam depor na Câmara dos Deputados eram assassinadas. Né? Isso, inclusive, no estado lá de Pernambuco, naquela região onde tinha um cangaço ali de Lampião, né? O moderno cangaço agora. Né? Então havia ameaças, assassinatos, né? E roubos. Então isso motivou o deslocamento, né, da investigação desses fatos para a Justiça Federal, né, pelo STJ, Justiça Estadual dos Estados da Paraíba e de Pernambuco. Então teve homicídio de vereador, notório defensor dos direitos humanos, autor de diversas denúncias contra grupos de extermínio na fronteira dos estados, ameaças, atentados e assassinatos contra testemunhas e denunciantes, atendidos os pressupostos. Né? A relatora foi a ministra Laurita Vaz. Em 2010, esse foi o primeiro incidente de deslocamento concedido pelo STJ. Bom, vamos lá então. Questõezinhas. IALP, advogado, 2013. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município ou pessoa domiciliada e residente no país. Certinho, lembra que o recurso, né, nesse caso, o recurso vai para quem? O recurso vai para o STJ, não vai para o TRF. Né? Causa, artigo 109, inciso 2, causa do Estado estrangeiro, homicídio do Ministério do país ou juízes federais. Considera que determinado tribunal regional federal pretende adotar algumas medidas para atender de modo mais adequado um aumento da demanda. Para tanto, em conformidade com a Constituição, poderá o tribunal determinar que sejam julgados pelo Tribunal de Justiça respectivo os recursos cabíveis nas causas de competência dos juízes federais processadas pelo juiz estadual, em razão de que a comarca não ser sede de vara do juízo federal. Né? Isso justamente é errado. Por quê? Porque a emenda constitucional 103, né, de 2009, primeiro retirou outras causas e depois porque o recurso não vai para o Tribunal de Justiça, o recurso ele vai para o TRF. Ainda que aquele juiz estadual, né? Por quê? Porque o juiz estadual ele está atuando na competência de um juiz federal. É como se ele estivesse com a capa do juiz federal. Então o recurso tem que ir para o TRF, não é para o TJ. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 109 da Constituição. Na hipótese do parágrafo anterior, ou seja, causas da Justiça Federal julgadas na Justiça Estadual por um juiz estadual, o recurso cabível será sempre para o TRF. Tranquilo? Por isso está errado. Delegado de Polícia, 2019, Polícia Civil do Espírito Santo. Processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas é competência dos juízes estaduais. Onde está ocorrendo o conflito? Não, é competência do juiz federal. Né? Artigo 109, inciso 11. Defensor Público, 2012. A Justiça Estadual, por força de sua forte vinculação com o poder local, não possui independência para julgar com isenção as violações de direitos humanos. Daí ser possível o deslocamento para a esfera federal. Cuidado, essa questão é maldosa. O que vai suscitar o deslocamento para a Justiça Federal são as hipóteses de graves violações de direitos humanos. Não é qualquer violação de direito humano. De graves violações de direitos humanos, o Procurador-Geral da República vai suscitar um incidente de deslocamento de competência
perante o STJ, e aí o STJ é que vai decidir se aquele caso, se aquele processo deve ser retirado das mãos do juiz estadual para as mãos de um juiz federal. Então não é qualquer caso de violação de direitos humanos. Via de regra, a Justiça Estadual tem independência para julgar. Então, aí ele colocou um negocinho aqui para te confundir, né? Forte vinculação com o poder local, o cara está cooptado, é amiguinho do coronel, é amiguinho do fazendeiro, o juiz ali vai na família, frequenta a casa do fazendeiro, ok, é verdade isso. Isso é um dos motivos pelos quais, né, o processo é deslocado para a Justiça Federal, mas não é sempre. É só quando o STJ conhece do IDC, do Incidente de Deslocamento de Competência, suscitado pelo Procurador-Geral da República, ok? Maldosa essa questão, muito boa, né? Errado. De novo, cai muito isso aqui em prova. A primeira federalização de grave violação de direitos humanos deu-se no caso do homicídio do defensor de direitos humanos Manuel Matos, que nós falamos aqui, né? Na Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico na Câmara dos Deputados. O vereador foi o vereador Manuel Matos, que era um defensor de direitos humanos, testemunhas, denunciantes eram assassinados, e aí viu-se que a Justiça Federal, a Justiça Estadual, tanto da Paraíba como de Pernambuco, não estava tendo condições de fazer frente àquele crime organizado na fronteira dos dois estados. Então isso teve que ser deslocado para a Justiça Federal. No caso Dorothy Stang, olha ela aqui, o incidente foi acolhido pelo STJ, não foi acolhido, por somar-se a grave violação dos direitos humanos decorrente do assassinato da religiosa, a inércia das autoridades em processar. Esse foi o primeiro IDC suscitado pelo Procurador-Geral da República, ele suscitou, mas o STJ falou, não, a Justiça Estadual é ótima, ela consegue cuidar disso, consegue nada. Tanto que, né, a concessão de habeas corpus em 2018, 13 anos após o cometimento do crime, sem que o julgamento tivesse completo, olha só. Já teve julgamento no Tribunal do Júri, foi julgado em segunda instância. O que fez o ministro Marco Aurélio? Né? A prisão foi assodada, prematura e temporã. Conceda-se a ordem, mas diga-se ao réu para que ele permaneça em casa, que ele não pode sair da comarca, que nem aquele habeas corpus que foi concedido ao traficante internacional que fugiu do Brasil aqui há pouco tempo, né? Então, assim, algo que a gente não consegue compreender, fica até meio revoltado, mas você tem que conhecer isso para a prova. O STJ não conheceu, né, desse incidente de deslocamento de competência, né? Mas a gente viu que ele deveria ter conhecido, porque 13 anos após, não teve desfecho ainda, né? O caso não teve desfecho, o ministro Marco Aurélio ainda concedeu um habeas corpus ao homicida, ao assassino da Dorothy Stang, sendo que já houve conclusão do processo em segunda instância, mas o Supremo decidiu um terceiro overruling, ou seja, uma terceira modificação jurisprudencial, que a decisão em segunda instância não é suficiente para o cumprimento da pena, para o cumprimento imediato da pena de reclusão. Você já tem materialidade, você já tem autoria, você já tem as provas todas colimadas no processo, mas não, só quando você tiver o trânsito em julgado, depois do STJ, do STF, é que você pode executar a sentença de prisão. Então, por esses motivos é que o sujeito foi libertado, né? Mas o STJ não conheceu. Errada, então, essa belíssima questão do juiz do TRF da terceira região. O caso Dorothy Stang foi o primeiro suscitado pelo Procurador-Geral da República, mas não foi acolhido pelo STJ. Ok? Terminamos aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre a Justiça do Trabalho. Deu mais de